Eu acho que é muito difícil conseguir resumir em um vídeo de 10, 15, 20 minutos o quão frustrante é a experiência de se jogar Hellblade 2. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e hoje, meus amigos, eu já vou começar o vídeo pedindo uma licencinha pelo meu semblante aqui meio abatido, porque tem duas razões para eu estar desse jeito. A primeira é que eu fiquei doente de ontem para hoje, eu tô com uma dor de cabeça terrível, tive calafrio de noite, cara, uma desgraça. E segundo, né, eu tive que passar de ontem para hoje um período de gameplay do Hellblade 2, então meu quadro se agravou. Eu vou começar então a fazer a review aqui do Hellblade 2, que eu vou falar pra vocês, caras, eu não sei nem por onde que eu começo falando desse jogo. Eu só fui até o final, eu só zerei esse game porque pra fazer o review pra vocês eu teria que minimamente zerar o game. Aliás, esse jogo tem pouquíssimas conquistas, cerca de 11 conquistas, é muito fácil miletar ele, mas eu não vou miletar, porque eu achei o jogo uma bosta. Você pode ter certeza que cachista deve estar odiando também, caras. Pode ter certeza, a galera que tá na internet elogiando o Hellblade 2, pagando pau pro game, é aquele famoso meme da máscara, sabe? O cara tá chorando e tem uma máscara de feliz na frente, então é basicamente isso daí. O jogo começa, galera, com quais são as suas primeiras impressões quando você inicia o game? As primeiras impressões são maravilhosas, você olha pro game e fala, caraca, olha esse gráfico, né? Que coisa bacana, né? Que gráfico bem feito, bem trabalhado, e realmente é verdade. Inclusive, eu vou começar com elogios no game em vez de crítica, tá? Porque de elogio o game só tem um mesmo, né? Que são os gráficos. Então os gráficos de Hellblade 2, pra mim, cara, eles estão aí entre os melhores, se não, né, o melhor da geração até agora. Tiro meu chapéu, parabéns pra Ninja Theory, parabéns pra Microsoft, finalmente, né, fizeram um jogo que vale os 12 teraflops do Xbox. Agora, o problema desse game é que é o seguinte, né, agora não tem mais o que elogiar. Logo em seguida a gente vai pras críticas, e a primeira crítica a gente já vai, né, já que estamos falando de gráfico, é a respeito dele. Talvez nos consoles Xbox o jogo não esteja tão precário como ele está nos PCs. Nos consoles Xbox ele tem algumas quedas sim de FPS, mas no PC, meus amigos, que experiência terrível, cara. Que experiência, olha, dá vontade de chorar. E a forma como isso acontece só demonstra o como que a verba na Microsoft deve estar curta pros estúdios, caras, porque não tem explicação uma coisa dessas. Vamos supor que você tem uma placa de vídeo razoavelmente boa, tá? Tem, quem sabe, aí uma 3060, tem gente que tá jogando ainda até com 2060, né, da RTX. Eu tô jogando com uma 3070 Ti. Só que, caras, é universal. Todo mundo no PC tá tendo problemas com FPS caindo. Porque o que que acontece, né? Levou um tempo, galera, pra eu entender o que que tava acontecendo no jogo, e é justamente por isso que as minhas horas de jogo acumuladas estão em 9 horas, tá? Mas não é porque o jogo dura tudo isso não. Se você for olhar na minha Gamertag, tem 9 horas, porque teve vários momentos em que eu tive que ficar pausando pra tentar ajustar o gráfico, pra tentar continuar jogando, porque o FPS descia pra 5, descia pra 6, pra 2, e não importava a configuração que você colocava, o FPS não melhorava. Então, como vocês podem ver aí, galera, teve momentos que eu tive que baixar a resolução pra 1080p pra ver se o FPS melhorava. Até teve uma hora que eu baixei pra 720p, tá? A resolução, deixei o quê? Talvez uma qualidade de um Series S pra ver se melhorava, e mesmo assim o jogo continuava travado. Ou seja, o problema não tava no meu PC. Galera, meu PC é muito melhor que um Series X, então não tem explicação pra isso. E foi aí que eu descobri o seguinte, né? A Microsoft fez uma otimização totalmente porca. O jogo fica compilando shaders enquanto você tá jogando. E aí o jogo começa a travar. É por isso que não fazia diferença colocar o gráfico em 720p no mínimo ou no ultra, porque a porcaria do jogo ficava dando bug no compilamento dos shaders. Então, uma experiência terrível. Dito isso, nós vamos pra próxima crítica. Crítica número 2, que, caras, isso aqui durante o gameplay, velho, tem uma hora que, olha, como isso enche o saco, cara. Vocês sabem que teve aquela polêmica do Hellblade 2 não ter dublagem, certo? Qual foi a desculpa que a Microsoft usou, que a Ninja Theory usou pra não ter dublagem no game? Aquele tal do áudio binaural. Meus amigos, assim, sinceridade, é interessante, né? Você ouve as vozes de vários cantos quando você tá usando, né, o headset e tudo mais. É uma coisa imersiva. No começo é até interessante, mas depois, cara, isso aí é, assim, questão de minutos ou horas. Isso começa a encher o saco. Aquelas vozes da Senua falando o tempo inteiro no teu ouvido. Não para, velho. Às vezes tá tendo uma conversa dos personagens dela com outros personagens, e essas merdas dessas vozes ficam o tempo inteiro falando, sabe? E começa a encher o saco, você não consegue prestar atenção na história. Então, assim, tudo bem, no primeiro jogo tinha isso daí e tal, mas, cara, o primeiro jogo é o primeiro jogo, a primeira tentativa do
estúdios, sabe? Pô, chega no segundo jogo, você espera que os caras vão melhorar o negócio, entendeu? Então, pô, é complicado, cara. Essas vozes mais atrapalham do que ajudam. Então, sinceramente, áudio binaural é o caramba. Não precisava, botava áudio estéreo mesmo, sabe? Áudio mono, cara. Mas fazia a dublagem, entendeu? Fazia a dublagem. Não fizeram, não é por causa do áudio binaural, isso aí é história pra boi dormir. Não fizeram porque a verba tá cortada nos estúdios da Microsoft. Isso é fato, não tem mais como negar isso. Atitudes falam mais do que palavras. Aí a gente vai pra terceira crítica, que é o seguinte, caras. O que o jogo faz pra render mais, né? Que o jogo, qual que é o artifício que o jogo usa pra meio que você sentir como se você estivesse jogando uma obra extensa? É fazer as coisas andarem devagar. Isso é extremamente irritante. Você tá num cenário que você vê que você tem que chegar lá na frente e que não tem nada pra você fazer no cenário. Sério. Tipo, tem parede invisível em todo lado do game, você não consegue explorar nada. O cenário é lindo, né? Lindo, de doer os olhos, mas você não faz nada. Então, quando você vê uma coisa assim dentro do game, o que você tenta fazer? Você tenta acelerar, você quer passar logo daquela parte pra ir pra uma parte mais interessante. O Hellblade 2 te prende o tempo inteiro, você não consegue correr, mesmo você apertando o botão de correr. No caso do PlayStation eu joguei com DualSense, né? Que seria o L1, no Xbox deve ser o LB. E mesmo você segurando esse botão, ela não acelera. O máximo que ela faz é ficar dando uns trotinhos assim, sabe? O máximo que ela faz é um Cooper ali, enquanto ela tá andando pelo cenário. E é uma coisa terrível, velho. É muito frustrante, né? Eu tava começando a chamar esse jogo de Hell Cooper, né? Porque tudo o que você faz é andar numa esteira. Fora que muitas vezes o game, por exemplo, né? Vocês vão ver um print aí na tela de um momento do game, que é depois que você conhece um dos personagens aí importantes na história, que você tá levando esse cara e tal, né? E aí, como vocês podem ver nesse print, galera, tá vendo esse alojamento, esse acampamento, tá bem lá no fundo? Você poderia ir até ele em linha reta. Mas aí o que o jogo faz pra durar mais a cena? Existe uma hora em que você vai fazer um desvio, você vai contornar todo um buraco que tem ali no meio, pra então você chegar nesse alojamento. E tudo isso numa velocidade de tartaruga. Então assim, velhos, eu não tenho palavras pra descrever como que isso é frustrante. E dito isso, já que estamos falando de cenários, tem mais uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, que aí seria a quarta crítica, né? Que é o seguinte, caras, eu não entendo como é que pode, né, o estúdio ficar 6 anos fazendo um jogo, ter todos esses problemas que eu acabei de citar pra vocês, e o principal, mano, não tem física nenhuma nesse game. Você tem física no máximo com a água, que eu não vou mentir, é muito bonita a água nesse jogo, as poças d'água são lindas, maravilhosas. Me parece que não tem ray tracing, mas assim, os reflexos são muito bonitos, eu não vou negar nada disso, né? Eu tiro o meu chapéu. Só que, cara, não tem física em nada. Você passa pela planta, a planta nem mexe, a planta passa pela textura da personagem, constantemente você vê uma textura entrando na outra. Então é realmente uma coisa muito vagabunda, velho. Tipo, não parece que o estúdio de fato evoluiu desde o primeiro jogo lá em 2017, né? Só evoluíram no gráfico, o resto do game é todo limitado. E, mano, não é um jogo de mundo aberto, cara. É um jogo totalmente linear. Tem muitos cenários que o espaço pra você andar, o espaço pra você interagir não passa de o quê? Uns 6 metros de largura. O mínimo que você espera é ver melhorias, é você ver uma interação. No mínimo, né? Já que vai me fazer andar tão devagar pelo cenário, pelo menos coloca umas interações ali, faz a vegetação se mexer quando você encosta nelas, alguma coisa do tipo. E por falar em física, né? Fica aqui então mais uma crítica que é com relação ao próprio combate. Caras, onde que esse jogo realmente tinha que ter acertado? Porque já que você vai deixar o negócio lerdo desse jeito, na hora da ação você tem que dar uma empolgada. E isso, o jogo falhou de novo. Pela descrição que eu tô vendo muita gente fazer, o combate tá exatamente igual ao do primeiro. Ela tem basicamente 2 tipos de golpe, certo? Você tem o golpe com quadrado, que deve ser o botão X, né, no controle do Xbox, que é o golpe normal, e aí você tem o golpe pesado, que é com triângulo ou Y no controle do Xbox. Nesses 2 tipos de golpe, você só tem 3 variações. Aí, fora isso, você tem um botãozinho ali pra você desviar, um botão pra você bloquear, e um botão pra você usar um negócio ali que faz um bullet time, né, diminui ali, faz o tempo passar mais devagar e você consegue lidar melhor ali com os inimigos na tela. O que, assim, é um conjunto, né, de funções que poderia ser muito bem utilizada se tivesse sido mais abrangente. Mas não, o combate é extremamente simples, não é satisfatório. Você muitas vezes quando tá nos combates é muito frustrante, porque a boneca é lenta, o combate é falso, né? Mais fake que vendedor de TechPix, é extremamente mal interpretado, extremamente mal feito, né? Não sei se fizeram captura de movimento pra isso, mas, cara, ficou uma desgraça. E já que a gente tá falando de inimigos, vamos aí à próxima crítica. Até perdi um número já, né? Onde que eu tinha parado, então vocês vão contando aí. Que é com relação aos inimigos. No começo você vai se surpreender, você fala, ó, que bacana, só que depois você percebe o quê? Que eles são todos repetidos. Literalmente. Caras, tem um momento ali que eu tava numa luta dentro ali de um povoado e começaram a meter a mão na orelha de todo mundo. Aí você entra lá no meio da briga e tal, né, pra ajudar a galera. E, cara, sem brincadeira, eu derrotei o mesmo inimigo acho que umas 6 vezes. Então, pô, mano, o jogo já é todo limitado, né? Podiam ter feito muito mais modelos de personagens ali, pelo menos, um NPC, alguma coisa, cara. Ficou extremamente zoado da forma que fizeram. E isso sem contar que teve uma fase em que eu passei que, caras, é visível que a Ninja Theory se inspirou totalmente na Naughty Dog.
porque os inimigos ali são basicamente instaladores com outro nome. É isso mesmo, eles copiaram os inimigos, copiaram, né, os personagens do The Last of Us naquela fase. Inclusive, eles andam exatamente igual os instaladores dentro do game do The Last. Mas enfim, né, eu não vejo problema em você se inspirar em outros jogos de forma alguma, só que eu achei que ficou meio estranho, porque assim, ficou uma cópia muito descarada. E dito isso, meus amigos, nós vamos aqui agora para mais uma interação que tem a ver com o bendito do cenário, que são os famosos puzzles. Eu vejo muita gente comentando, e eu não sei se é verdade, mas eu vejo muita gente comentando dizendo que o primeiro game era mais interessante do que esse segundo. Eu não sei, né, se vocês concordam com essa afirmação, mas do que eu pude jogar disso aqui, caras, os puzzles que esse game tem são terríveis e são puzzles chatos de você fazer, né? Aliás, a interação com certos objetos no cenário, às vezes você fica até um pouco perdido, porque geralmente qual que é a proposta do puzzle? É ele te trazer um desafio mental que seja satisfatório de você cumprir. E os puzzles do Hellblade 2, eles não são satisfatórios, eles são apenas chatos, eles são apenas insuportáveis, não tem a mínima graça, além de serem quase sempre a mesma coisa. Então, dito isso, meus amigos, eu acho o seguinte, né? Eu tô vendo muita gente reclamando porque o game, né, os cachistas aí estão furiosos, porque o jogo não conseguiu atingir o 90 a mais. Eu falo pra vocês, mas pô, velho, o que vocês esperavam, cara? Vocês acharam mesmo que um jogo desse ia chegar no 90 a mais? Vocês deviam ficar felizes que esse jogo conseguiu tirar a mesma nota do antecessor. Aliás, isso aí já desmente, né? Mídia sonista. Mas Lorde teve site que deu nota maior no primeiro Hellblade e agora deu nota menor. Mas é lógico, velho. Pô, esse aqui era pra ser uma evolução. Não era pra ser o mesmo jogo, só com uma skin de gráfico melhorada. Fora que o negócio tem uma duração pífia, né? Se você for ver vídeos aí no YouTube, tem cara que tá zerando esse jogo em 5 horas, até menos tempo. Não dá nem pra pular cutscene, velho. O jogo te obriga a olhar todas as cutscenes, umas cutscenes chata também, sabe? Não tem nada de informação. É só a Senua lá com aquelas vozes chatas também no ouvido da gente. Então, pô, mano, olha, é um conjunto de erros, um conjunto, assim, de inutilidades que colocaram dentro do game, que eu vou ser sincero pra vocês, eu não duvido que esse jogo vá ser o fim da Ninja Theory. Vocês podem anotar isso. Se esse jogo sair pro PlayStation, pouco tempo depois a Ninja Theory tá fechada, cara, porque não tem justificativa pro que aconteceu, a não ser uma verba limitada por parte da Microsoft. Aliás, muito me admira, né? Porque, de acordo com o Phil Spencer, o intuito deles comprarem um estúdio é aprimorar aquilo que o estúdio já fazia, né? Você ampliar os horizontes do estúdio. E, no entanto, não foi o que aconteceu, né? Só ampliaram o gráfico. De onde foi que eles tiraram, né, da ideia da cabeça que só ter um gráfico top ia fazer com que o jogo fosse maravilhoso? Caras, pelo amor de Deus, ninguém aprendeu a lição com o The Order, por exemplo. O The Order no PlayStation 4 é um jogo, cara, com gráfico que pra aquela geração eu acho que ele ficou quase que insuperável. Mas ele pecava também em coisas muito similares ao Hellblade 2. A diferença é que ele tinha pelo menos uma gameplay bem mais satisfatória. Então, pra finalizar esse vídeo, meus amigos, eu vou dar agora a minha nota para Hellblade 2. E com base em tudo o que eu vivenciei aqui na versão do PC, com base em tudo o que eu vivenciei durante o gameplay, eu não vejo como dar uma nota maior do que 40 a mais pra esse game, exato. E eu acho que eu ainda tô sendo generoso. Eu só tô dando 40 a mais porque esses 4 pontos são pro gráfico do game, a construção dos cenários, que é linda mesmo, de doer os olhos, mas é só isso. O jogo é só uma demo gráfica e nada mais. Mais uma oportunidade da Microsoft jogada no lixo, depois de 6 meses, né, quase praticamente 6 meses aí do ano inteiro, nesse ano, sem jogo pro Xbox, os caras lançam esse primeiro, que é, com perdão da palavra, uma verdadeira bosta. E não se esqueçam que de noite teremos uma live entrevistando aí canais de Xbox que largaram o console devido às polêmicas recentes. Vai ser um debate aí bastante interessante, vamos trocar uma ideia, dar muita risada aí e conto com a presença de vocês. Até a próxima e tchau, tchau.